e imediatamente saiu sangue e água. Repetindo, contudo, um dos soldados trespassou-lhe o lado com uma lança, e imediatamente saiu sangue e água. Diga comigo, sangue e água. Amém. Podeis acertar. Querido Espírito Santo, revela ao nosso coração, ó Deus, a tua palavra, que ela traga consolo, edificação, ó Deus, ao nosso coração, em o nome de Jesus. Todo o povo de Deus diga amém. Queridos, nós estamos caminhando e pregando a cada quarta-feira sobre o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. Estamos a cada semana falando de uma das bênçãos que vem sobre a vida de cada um de nós através do sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. Amados, nós temos visto a cada semana um significado de bênção para nós em um fato do derramamento do sangue de Jesus. Nós a cada semana temos visto um lugar onde Jesus derramou o seu sangue. E cada um deles traz uma bênção para as nossas vidas. Nós vemos aqui neste texto um dos momentos mais trágicos do sacrifício de Jesus. Um soldado, por iniciativa própria, ele resolve ferimento sai tanto água quanto sangue. E nós vamos ver o significado disso. Mas a cada semana nós vimos, na primeira semana nós vimos a luta de Jesus lá no Getsemane. Jesus lutando contra ele mesmo. Jesus lutando contra a sua vontade. Jesus ora no Getsemane, tomado pela angústia da morte. Ele ora dizendo: Pai, se possível for, passa de mim este cálice, mas que não seja feito a minha vontade, mas sim a tua vontade. Nós vemos ali no Getsemane Jesus passar por uma das maiores lutas que alguém pode enfrentar, que é a luta contra a sua própria vontade. Nós vemos Jesus ali no Getsemane estar tão angustiado com aquela situação, que a Bíblia diz que ele soa e o seu suor é transformado em grandes gotas de sangue. A Bíblia diz que aquela foi uma noite de muita angústia, a angústia de morte que circulava a vida do nosso Salvador. Na segunda semana nós vimos sobre o outro lugar onde Jesus derramou o seu sangue, que foi na coroa de espinhos. Aprendemos que espinhos tem o significado na Bíblia de maldição. A Bíblia diz que após o pecado de Adão, o Senhor diz: olha, agora a terra, por causa do vosso pecado, maldita é a terra, e a terra produzirá espinhos. Espinhos na Bíblia fala de vida derrotada, de vida atribulada, de vida sofrida, de vida angustiante. E aqui, quando Jesus derrama o seu sangue na cruz do Calvário, ali na coroa, Jesus está trazendo sobre nós a quebra da maldição de uma vida miserável e de uma vida sofrida. Então, quando o sangue de Jesus é ali derramado, ali naquele momento em que ele é colocado sobre ele a coroa de espinhos, então é liberado no mundo espiritual uma vitória para aquele que crê, de viver não uma vida de derrota, não uma vida de fracassos, mas uma vida de vitória, uma vida de bênçãos e de conquistas na presença do nosso Deus.
Vimos na semana seguinte, falamos sobre quando Jesus derrama o seu sangue nas suas costas. A Bíblia diz que Jesus foi julgado pela madrugada, longe da multidão, por um tribunal religioso e perseguidor. A Bíblia Sagrada diz que depois deste momento, Jesus é apresentado às autoridades e ele leva uma quarentena -1 de chibatadas, ou seja, 39 chibatadas. A cultura bíblica mostra que a chibata ou chicote da época tinha suas pontas desfiadas. Em algumas delas eram colocadas esferas de ferro. Eram de couro e envolviam esferas de ferro nas pontas. Outras eram colocadas lascas de ossos de animais nas pontas, a fim de castigar ainda mais o corpo daquele que estava sofrendo o açoite. E a Bíblia diz que Jesus, ao ser castigado, as suas costas ficam retalhadas e ele começa a ficar ensanguentado em suas costas. Ali, no mundo espiritual, está trazendo sobre a vida daquele que crê uma vitória. A vitória sobre a enfermidade, a vitória sobre a doença, a vitória, irmãos, sobre aquele espírito de enfermidade que vem para atrapalhar a vida, para parar os sonhos daquela pessoa. O profeta Isaías, no capítulo 53, ele havia profetizado sobre Jesus, estaria todas as nossas enfermidades, todas as nossas dores, sobre as costas de Jesus, ele levaria todas as nossas enfermidades. Isto se cumpre quando as costas de Jesus é retalhada em sangue. Jesus estava quebrando a maldição da doença. Se o inimigo tem te escravizado com enfermidades, lá na cruz do Calvário, Deus já providenciou uma vida de saúde, de vitória, de bênção para a sua vida. Perceba que cada coisa que aconteceu no Calvário tem um paralelo no mundo espiritual. Tudo aquilo que aconteceu no Calvário, toda a agrura e sofrimento que Jesus passou no Calvário tem um reflexo no mundo espiritual. Não foi em vão que Jesus sofre tudo aquilo. É porque em cada área da vida do homem perdido está sendo tratada através daquele momento de sofrimento e de dor que Jesus enfrenta. Não é à toa que Jesus recebe uma coroa de espinhos. Não é à toa que ele passa a noite no Getsemane, naquele vale terrível e escuro do Getsemane. Não é à toa, meus amados, que as suas costas foram retalhadas. Deus estava providenciando vitórias em cada área da vida do ser humano. Amados irmãos, nós vimos também o sangue no rosto. Em meio a todo aquele sofrimento, parte da barba de Jesus é arrancada. Por que mexer com a barba de um homem naquela época? Porque é o costume hebreu que a honra de um homem está na sua barba, a autoridade de um homem está na sua barba. Portanto, naquela época era natural que os rabis, que os mestres, que Jesus era um mestre, todos eles eram barbados. Lembra do Salmo 33, que é o óleo que desce na cabeça e passa por onde? Pela barba. Barba fala de autoridade e honra. Quando o diabo faz com que pessoas mexam na barba do Senhor Jesus, naquele sofrimento, eles queriam arrancar ali a honra de Jesus. Queriam mexer com a honra do Senhor que ali estava. Irmãos, mas isso também tem um significado no mundo espiritual. Jesus sangra ali para devolver a identidade espiritual que em Adão foi perdida.
Em Adão, nós tínhamos comunhão completa com o Senhor. Adão tinha uma comunhão íntima, uma comunhão plena com Deus. A Bíblia diz que na viração do dia, Deus estava no jardim com Adão. Deus tinha comunhão com Adão, mas o pecado, o diabo vem e para levar o homem à desobediência e ao pecado. E uma vez que o homem pecou, a identidade, a identificação do homem para com Deus foi destruída. O rosto de Jesus fica desfigurado. Quando Jesus tem o seu rosto minado e banhado em sangue, se cumpre outra palavra do profeta Isaías, que diz: como um homem do qual as pessoas escondiam o seu rosto. Olha, era como a raiz de uma terra seca. Ao olharmos para ele, não víamos formosura alguma, não havia beleza alguma. Era Jesus sendo castigado no seu rosto na cruz do Calvário. Satanás vem para oprimir a Jesus na cruz, e oprimir Jesus naquele momento. Mas no mundo espiritual, Deus estava quebrando toda a obra maligna, todo aquilo que foi roubado em Adão, Deus estava devolvendo em Jesus. Toda a identidade que foi roubada do homem lá no Éden, lá na cruz, Deus estava devolvendo para aquele que crê em Jesus. Tem gente que crê aqui, diga glória a Deus. Então eu quero que você entenda que cada coisa que acontece há um paralelo no mundo espiritual. As mãos de Jesus foram trespassadas. As mãos de Jesus foram machucadas. Mãos são os instrumentos que Deus nos deu para conquistar, para construir, edificar. Irmãos, é com as mãos que realizamos grandes coisas. As mãos, eu havia dito aos irmãos, por mais que a medicina, por mais que a ciência se desenvolva, jamais a ciência humana vai produzir algo tão perfeito como a mão humana. Faz assim com a sua mão, essa mão bonita que você tem aí, né? Irmão, a mão é um símbolo de conquistas. É com ela que eu vou avançar, é com ela que eu vou crescer, é com ela que eu vou assinar grandes negócios para a glória de Deus, é com ela que eu vou ordenar coisas e alcançar novas posições. Lá no Calvário, as mãos de Jesus foram presas, mas o Senhor permite que as mãos sejam presas, para que no mundo espiritual, a vida daquele que estava preso seja liberada em nome de Jesus. As mãos de Jesus é ensanguentada na cruz do Calvário. Os pés de Jesus, igual as mãos, também foram presos. E dali o sangue minou, dali o sangue esvaiu. Olha, a medicina, ela diz que o corpo de Jesus, os seus pés foram destruídos, os vasos sanguíneos, foram destruídos ali as ligações dos pés, porque todo o peso do corpo estava sob os pés de Jesus, e esses pés estavam presos por grandes cravos ou grandes pregos. Então a pele rasga, o pé incha e libera sangue daqueles pés. Jesus está sofrendo terrivelmente. A medicina diz que uma pessoa crucificada desta maneira, chega um momento que as suas pernas começam a sofrer grandes cãibras. Ele não consegue se firmar mais. Irmãos, esse é o sofrimento de Jesus. Eu fico pensando, né, irmãos? Quanta gente sabe que Jesus passou tudo isso por ele, por nós, né, por todos nós, e ainda não tem alegria de servir a Deus. E qualquer desculpa é motivo para não servir a Deus, é motivo para abandonar, é motivo para não fazer. Irmãos amados, a Bíblia Sagrada mostra o sofrimento de Jesus. E se uma vez que a gente olha para esse sofrimento, a gente precisa ser tocado e dizer: Senhor, nenhuma das minhas desculpas justifica o fato de eu não servir ao Senhor, porque o Senhor não olhou para a minha imperfeição, o Senhor não olhou para as minhas falhas, o Senhor simplesmente foi para a cruz e se entregou por mim. Jesus morreu por nós, mesmo Ele sabendo que nós somos pecadores. Amor incondicional.
Não. Incondicional. Jesus está sofrendo seus pés arrebentados. Hoje, nós lemos aqui no capítulo 19 de João, que também o lado de Jesus foi transpassado. O lado de Jesus foi transpassado. O peito, melhor dizendo, é transpassado. Há uma tradição entre os judeus que dizia: olha, aquele que for condenado na cruz do Calvário, aquele que estiver sob o madeiro, uma vez terminada a crucificação, uma vez terminado ali o castigo, se aquela pessoa não estivesse ainda morta, se ela estivesse ainda agonizando sob o madeiro, deveria quebrar as pernas daquela pessoa para que ela morresse logo. Nós vamos ver isso aqui na palavra daqui a pouco. Quebre-lhe as pernas para que morra logo. Essa é a tradição dos judeus da época. Mas aí a Bíblia mostra, irmãos, que havia uma profecia. Há uma profecia que precisava se cumprir, que dizia a respeito do Messias, a respeito do ungido, do enviado, que é Jesus, o Messias, que nenhum dos ossos de Jesus seriam quebrados. Você vai vendo como a Bíblia é perfeita. Um detalhe é falado pelo profeta há mais de 500 anos antes da crucificação, é levado em conta pela Bíblia, pelo Senhor no momento da crucificação. A Bíblia diz, se você puder pegar aí a sua Bíblia, capítulo 19 de João que lemos, vamos ler, amém? Vamos ler a partir do verso 28, para a gente pegar o contexto aí, amém? Quem está comigo aí, diga glória a Deus. Você que está em casa, acompanhe com a sua Bíblia. Diz assim, João 19, 28 diz: mais tarde, sabendo Jesus que tudo estava consumado, e para que a Escritura se cumprisse, disse: tenho sede. Olha aqui para mim, irmão, para que a Escritura se cumprisse. Jesus fazia questão que todos os acontecimentos do momento do Calvário estivesse de acordo com aquilo que as profecias haviam dito a respeito dele. Por isso o sacrifício de Jesus é perfeito. Por isso, se Jesus não voltar daqui a um tempo, o que provavelmente será, dado a tantos sinais, se Jesus não voltar, saiba, o sacrifício de Jesus, ele não ficará velho, ele não precisará ser restaurado, porque foi o sacrifício perfeito e suficiente para a salvação, transformação e libertação da alma humana. Rouba cantalas. Irmãos, verso 29 diz: e estava ali, ele disse, eu tenho sede, e estava ali um vaso cheio de embeberam, palavrinha abençoada, de vinagre, uma esponja, e colocaram numa vara de isopo, seria como um chumaço ali de estopa, né? Um isopo, né? Encheram ela, aquele isopo, e chegaram na sua boca. Verso 30, quando Jesus recebeu o vinagre, ele disse, vamos dizer todo mundo junto, ele disse, está consumado. Vamos dizer mais forte, 1, 2, 3 e está consumado. Essa palavra de Jesus é um decreto no mundo espiritual, dizendo aquilo que foi feito e profetizado a meu respeito, eu estou declarando completo, completamente cumprido. Ele está dizendo, a ordem, a missão dada pelo meu Pai, eu estou cumprindo nesta hora. Em outras palavras, ele está dizendo, a dívida que estava no nome da humanidade, eu estou pagando na cruz do Calvário, e ele está autenticando com o sangue dele, dizendo, está consumado.
Sabe por que o diabo tem medo de você vir na igreja, servir a Deus? Porque ele sabe que há um está consumado bradado no reino, dizendo: está consumado. Tudo que eu conquistei na cruz é direito dele. Se ela crê, é direito dela. A vida nova, a vida de saúde, a vida liberta, a vida transformada, a vida eterna é direito dela. Porque Jesus disse: está completo, está feito, está consumado, já se cumpriu tudo. Glória a Deus. Próximo verso diz, eles chegam o vinagre na sua boca e depois ele diz: está consumado. E o texto diz: e ele então inclinou a sua cabeça, e o que ele faz? Entregou o Espírito. A Bíblia também diz, a palavra diz: ninguém toma a minha vida de mim, eu a dou. Não foi o que Jesus disse? Ninguém toma a minha vida, eu a entrego. Irmão, isso é poderoso. O diabo não roubou nada de Jesus. Jesus é que disse: eu voluntariamente, obedecendo ao Pai, restaurando a vida do homem, eu não estou sendo obrigado, eu voluntariamente entrego a minha vida. Eu declaro: a minha vida está entregue. Tchacalabassai. Olha o que diz o verso 31. Como era o dia, aí chegamos. Como era o dia da preparação. Que dia da preparação é esse que a Bíblia está dizendo? A sexta-feira. Qual que é o dia da preparação? Sexta-feira. Por que o dia da preparação? Porque o dia santo dos judeus era o sábado. Era não, é o sábado, ok? Então vamos lá. Verso 31, como era o dia da preparação, os judeus, para que os corpos não ficassem na cruz durante o sábado, porque o sábado era um grande dia, rogaram a quem? A Pilatos. Quem está comigo, diga amém. Rogaram a quem? Que se lhe quebrassem as pernas e fossem tirados da cruz. É o que eu disse aos irmãos, olha aqui para mim. Eles vão até Pilatos e dizem: olha, Pilatos, amanhã. Por que Pilatos? Porque o povo hebreus naquela época, eles estavam debaixo do domínio dos romanos, ok? Então, o tempo que Jesus esteve na terra, o povo hebreu estava sendo governado por Roma. E Pilatos era o governador ali da Judéia. E ele então, o povo hebreu vai lá e diz para Pilatos: olha, nós queremos que nenhum corpo fique pendurado na cruz durante o sábado. É sexta. Então nós queremos permissão para que sejam quebrados as pernas. Porque uma vez quebradas as pernas, aquele que está agonizando, ele morre. E que eles sejam tirados da cruz antes do sábado, ok? E aí a permissão é dada. Próximo verso. Verso 32 diz: foram então os soldados e quebraram, veja bem, quebraram as pernas do primeiro e do outro que com ele fora crucificado. Mas verso 33, mas chegando porém a Jesus, vendo que ele já estava morto, não lhe quebraram as... Entendeu? Porque Jesus entregou o Espírito. Porque ele entrega a vida, está entregue. Vão quebrar as pernas deles e invalidar o sacrifício. Olha, irmão, lá na lei, a lei mosaica, ela é a figura do Novo Testamento. Tipo e antitipo de Cristo estão lá no Velho Testamento. O sacrifício lá na lei, nenhum animal que era colocado no altar para ser sacrificado poderia ter nenhum membro quebrado. Se você, por exemplo, a pessoa pecava, ela ia lá e pegava um cordeiro dela, né, uma ovelha lá, pegava e ela levava para o sacerdote.
Ela colocava a mão sobre o cordeiro, confessava o seu pecado, o pecado era transferido, a culpa do pecado era transferido para o cordeiro, para o animal. O animal era então pegado e ele era imolado, ou seja, ele era morto. O sangue daquele animal era derramado sobre o altar. Irmão, aquele animal, ao derramar o sangue, cobria o pecado daquele que havia sido o pecador. Amém? Isso se parece com o quê? Se parece com o que Jesus fez por nós na cruz do Calvário. Ele mesmo disse que eu sou o Cordeiro o Cordeiro de Deus que tira. Aliás, o testemunho a respeito de Jesus é: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Lá, mas vamos supor que você levava um cordeiro, um animal com a pata quebrada. Eu vou pegar aquele ali que está com a pata quebrada, ele não está aguentando nem andar mais, vou levar lá que vai morrer mesmo. Ele era aceitado? Aceito? Não, porque ele estava com defeito. Então o cordeiro, que é uma ovelha virgem, que é uma ovelha nova, ela não podia ter nenhum defeito. Assim era Jesus. Por isso nenhum dos ossos do Cordeiro de Deus poderia ser. Quando o diabo vem, vou quebrar a perna dele, chegou atrasado, porque Jesus já havia morto. Vamos dar uma glória a Deus aí. Você pode aplaudir Jesus, porque Ele é fiel. Nenhum dos ossos de Jesus se quebraram. Você pode dizer aleluia. Diga obrigado, Jesus. Aleluia. A Bíblia diz mais, que Jesus está ali morto no Calvário. Então não quebram as suas pernas. Mas quando o soldado chega, os soldados quebram a perna de um dos ladrões. Eles quebram as pernas do outro ladrão. Eles chegam a Jesus e eles olham, Jesus está morto. Mas não satisfeito, um dos soldados, o que ele faz? Aqui está a cruz. Jesus está na cruz. Ele certamente numa posição inferior, ele pega a sua lança e ele fere o lado do peito de Jesus. Jesus já está morto, mas agora ele é ferido no seu peito. Irmãos, durante muitos séculos a medicina não tinha resposta para o que aconteceu. Porque o relato bíblico diz que quando Jesus é ferido do seu lado, não sai somente sangue, mas sai também água. Sai água e sangue e água. Mas passado o tempo, a medicina encontra uma explicação plausível, aceita para esse fenômeno. Um ser humano exposto a tanto sofrimento, tal como Jesus passou, tanta angústia, que naquela hora já estava fazendo mais de 24 horas de sofrimento. Um coração que enfrentou toda essa agrura e esse sofrimento durante todas essas horas, ao ser tocado no seu peito, a Bíblia diz que, a medicina diz que conforme o sofrimento daquele órgão, ele se abre, ele rompe. Algumas publicações digam que o coração, entre aspas, explode no peito. Então, quando Jesus, após ser morto, é tocado, o seu coração rompe completamente. E é do romper do coração, do órgão do coração, que é a maior bomba e mais perfeita bomba, né, que flui durante toda a vida, o sangue para o corpo. Aquele órgão se rompe, e ao se romper, libera-se água e libera-se sangue do corpo. Em outras palavras, nós podemos dizer: Jesus foi as últimas consequências, e o seu coração foi rompido para que nós pudéssemos ser alcançados. O coração de Jesus explodia de amor por nós, amém? Olha, foi rompido e do coração foi liberado. A Bíblia diz que libera sangue. Primeira coisa, o sangue significa vida. Significa o quê? Vida. Lá em Levítico 17:14 vai falar que a vida do corpo está no sangue.
Por isso os hebreus na velha aliança eram proibidos de comer qualquer porção de sangue ou uma carne que ainda contivesse sangue nela. Porque a vida do corpo está, segundo a velha aliança, a lei mosaica, a lei de Moisés, está no sangue. E era tão sério isso que o hebreu que começa, não, mas eu vou comer o sangue, ele seria eliminado, diz a Bíblia no verso 14 de Levítico 17. Eliminado significava, seria morto e tirado do meio da congregação de Israel. Então sangue fala de vida. Quando Jesus está na cruz e ele libera sangue, naquele último momento, ele está liberando vida eterna para o homem que está perdido sem Cristo. Então hoje eu e você, nós podemos receber do Senhor Jesus vida, vida com abundância, vida eterna, vida vitoriosa, vida transformada, vida cheia do poder de Deus, vida cheia da graça do Senhor, vida cheia de paz. Em nome de Jesus, receba isso da parte do Senhor, igreja, porque Ele liberou isso para as nossas vidas. O maior desespero do inferno é saber que Jesus já está morto, mas Ele ainda está liberando vida. Vida para as nossas. Lá em Efésios capítulo 1, Paulo vai escrever que antes nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. Antes de Cristo chegar à nossa vida, nós estávamos mortos. Mas uma vez que você entrega a sua vida a Cristo e recebe o senhorio de Cristo sobre a sua vida, sabe o que acontece? Aquela vida que foi liberada naquele texto, naquele momento ali da cruz, esta vida, ela é ministrada sobre você. Aquele que estava morto, ele é vivificado em Cristo Jesus. Ele recebe vida. Ele era um derrotado, um fracassado. É aquela pessoa que não rompia, não crescia, mas agora ele tem vida vindo da parte de Deus. A palavra do original que se refere à vida neste texto é ruach. Aliás, ruach é vento. Zoe. Amém? Zoe, que é a palavra que fala de vida de Deus sobre a vida do ser humano. Eu vou dizer a você que Deus, Jesus, quando libera sangue naquele momento, está liberando vida para aquele que crê. Tem gente que crê aqui, diga glória a Deus. Segunda coisa, libera sangue e água. A água tem diversos significados. O próprio Jesus disse: eu sou a água viva. Amém? Eu sou a água viva. Quem beber de mim nunca mais terá sede. A água também fala da pessoa bendita do Espírito Santo. O apóstolo Paulo em Efésios capítulo 5 vai falar que o Senhor Jesus lava, purifica a igreja pela lavagem da palavra, que é Jesus, e pela santificação, que é o Espírito Santo. Amados irmãos, a água é o simbolismo de fonte de poder. Quando a água é liberada do corpo de Jesus, é como se o Senhor Jesus estivesse dizendo: olha, receba, todo aquele que crer em mim e que receber esse sacrifício em sua vida, estará recebendo uma fonte de poder. Ele estará recebendo o Espírito Santo em sua vida. Espera aí, o que o Espírito de Deus faz na vida daquela pessoa? Ele transforma, o Espírito Santo, ele transforma o derrotado, o fracassado, o perdido, aquele que não tem condições, em alguém cheio do Espírito Santo. Alguém que vai fazer um prejuízo no mundo espiritual lá para o diabo e vai encher o reino de Deus, amém? Então o que a água simboliza? A fonte de poder liberado do Senhor para as nossas vidas, o derramamento do Espírito de Deus sobre a vida do crente. Amém, meu irmão? Quer vida de poder? Então se envolva com o Espírito Santo. Tem gente que vem na igreja, ele quer tudo, mas ele nunca lembra do Espírito Santo. Irmão, tire uma semana, ou tire tantos dias e fale: olha, Espírito de Deus, eu quero me dedicar ao Senhor. Irmão, e aí ora, jejua, investe no seu envolvimento com o Espírito Santo. Sabe quem é o Espírito Santo? É aquele que anda conosco e nós não trocamos ideia com ele. Já andou com alguém o dia inteiro
e aquela pessoa não faz nem questão de que você está ali. Você está do lado dela e ela não fala com você, não troca ideia. Você no outro dia vai andar com aquela pessoa. O Espírito de Deus está caminhando no meio da igreja e a igreja não tem tempo para o Espírito. Tem um livro maravilhoso, lançado no ano passado, extraordinário. Espírito Santo, o Deus esquecido. A igreja esqueceu do Espírito Santo. Todo mundo lembra de um, do outro, mas não lembra do Espírito Santo. Envolva-se com o Espírito Santo. Porque o crente mais fraco, quando ele é cheio do Espírito Santo, o inferno treme quando aquele crente está perto. Quando aquele crente caminha, o inferno treme. Sabe por quê? Porque o poder do Espírito de Deus está sobre ele. Irmão, sabe o maior poder que está sobre a terra? Não são as ogivas nucleares. Não são as grandes bombas nucleares escondidas pelas potências mundiais. O grande poder que está sobre a terra é a presença sobrenatural do Espírito Santo de Deus. O Espírito de Deus está sobre a terra, à disposição da igreja. Quem é a igreja aqui, diga amém. O Espírito de Deus está à sua disposição. Se envolva com o Espírito Santo. Seja cheio do Espírito Santo, em nome de Jesus. Shadalabassai. A Bíblia diz que se nós cremos em Jesus, como diz as Escrituras, do seu interior fluirão rios de águas vivas. Amém? João capítulo 7, verso 38 diz: se crerem em mim, como diz as Escrituras, faz assim comigo, ó, do meu interior vai fluir rios de água viva. Amém, meu irmão? O diabo está pensando, agora acabou. Não, ele não sabe. Há uma fonte jorrando dentro de você. Você está cheio constantemente da presença de Deus. Agora eu parei ela, agora eu impedi ele, agora eu desanimei, agora eu tirei ele do propósito, agora eu decepcionei, eu ganhei. E ele está enganado, porque há uma fonte inesgotável, cujas águas nunca faltam, está jorrando dentro daquela pessoa. É a graça do Espírito de Deus sobre nós, transformando o derrotado em vitorioso, o maldito em abençoado, o perdido em cheio da graça do Senhor, transformando nossas vidas. Randalabassai. Diga obrigado, Espírito Santo. Irmão, nós só vamos ser fracos se queremos, porque se o Espírito de Deus está sobre nós, somos fortalecidos. Quem lembra de Sansão? Sansão é o projeto que era para estar certo e deu errado. Mas no último dia da sua vida, ele clamou a Deus, falou: Deus, torna-me dar aquele mesmo poder que tinha antes. Então o Sansão fraco, que os filisteus achavam, coitado dele, o Sansão fraco, ele ora a Deus. E aquele homem fraco, franzino, que teve os 2 olhos arrancados, de uma hora para outra o Espírito de Deus veio sobre ele. Não cresceram músculos, ele não ficou como Schwarzenegger, ele não ficou assim com aquele peitoril. Era o mesmo homem simples, mas com um poder sobrenatural. E ele foi colocado entre os pilares daquele templo. Havia uma grande festa. As pessoas não sabiam, mas o poder havia vindo sobre ele. E ele empurra as 2 colunas. E todo aquele prédio cai e mata todas aquelas pessoas. Eu não estou aqui para falar da morte daquelas pessoas. Eu estou aqui para falar do poder que vem sobre a vida de alguém que clama. Alguém que clama. O poder do Espírito Santo vem sobre ele. Sabe por quê? Lá na cruz do Calvário foi liberado água. Água para a minha igreja é fonte de poder. E o que está fraco vai ser fortalecido. O que está perdido vai se levantar e vai se encontrar em Deus. Então o sangue é salvação. Amém, meu irmão? A água saída de Jesus é vida cheia de poder. Você pode se colocar de pé e diga: o sangue de Jesus trouxe salvação. E a água liberada
trouxe poder do Espírito Santo sobre nossas vidas. Larabachei. Vamos adorar a Deus cantando uma canção de adoração ao Senhor. Oh Deus, queria que o diaconato se preparasse. Oh Deus, Tu és maravilhoso. Oh Jesus, erga suas mãos aos céus, erga o seu rosto ao Senhor. Aleluias. Tu és maravilhoso, Senhor. Tu és tremendo, ó Deus. Vai exaltando o Senhor, vai dizendo: Jesus, obrigado, porque aquele lugar na cruz era meu. Era nós que erramos, mas o Senhor ocupou o nosso lugar. Ora labassai. Você em casa, erga sua mão na sua sala e adore ao Senhor. Obrigado pelo sangue, ó Deus, ali no Getsêmane, o sangue na cabeça, na cruz, ó Deus, o sangue no rosto, o sangue nas costas, Senhor, o sangue nas mãos, o sangue nos pés, o sangue jorrando com água, saindo de um peito que explode de amor pela vida de cada um de nós. Vai agradecendo ao Senhor. Aleluias, aleluias, aleluias. Vamos adorar. Vamos cantar, igreja. Cadê a Carolina? Canta, Carolina. Na cidade do nosso Deus, teu santo monte. Alegria de toda a terra. Alegria de toda Toda a terra. Canta, Senhor. Aleluia. Grande é o Senhor. Você que está em casa, cante também ao Senhor. E que nos ajuda contra o inimigo. Nos ajuda contra o inimigo. Por isso, diante dele nós nos prostramos. Diante dele nos prostramos. Oh! Adore ao Senhor, igreja. Queremos o Teu nome engrandecer e agradecer-te, por todo em nossas vidas. Confiamos em Teu infinito amor. Pois só Tu és o Deus. eterno, Adore ao Senhor, meu irmão. toda a terra E o céu. Diaconato, fica à vontade. Entrega este cálice. Queremos o Teu nome engrandecer. Continue adorando o Senhor e agradecer-te por todo em nossas vidas. Confiamos em Teu infinito amor. Adore ao Senhor. Tu és o Deus Só não adora a Deus quem não é liberto. Se você é liberto, adore a Deus. E o céu. Alvo mais que a neve. Alvo mais que a neve, cante. Alvo mais que a neve. Se nesse sangue lavado, Nesse sangue lavado, mais alvo que a neve serei. salvo que a neve serei. Alvo mais que a neve, cante. Alvo mais que a neve. alvo mais que a neve. Se neste sangue Lavado, mais alvo. que a neve serei. Erga para o céu este cálice. Tem dentro dele o suco da videira, o vinho, o produto da uva.
E nós vamos apresentar ao Senhor. Isso é um ato profético. E passa a simbolizar para nós aquele sangue que foi derramado. Derramado sobre a cabeça por causa da coroa. Derramado no rosto. Derramado nas mãos. Derramado nas costas. Derramado nos pés. Derramado sobre a cabeça ali no Getsemane. Derramado. Saindo do peito de Jesus, que se explode literalmente por nos amar incondicionalmente. Shede cantará solobadeias. Espírito de Deus, renova e restaura a tua igreja, renova e restaura o teu povo, traz libertação, traz mudança na vida. Consagramos a Ti, Senhor, e declaramos: quando o Teu povo beber deste cálice, eles estejam bebendo do Teu sangue, o Teu sangue que sara, purifica, liberta e transforma. Em nome de Jesus consagramos a Ti. Igreja vitoriosa, beba do cálice, beba e dá glória a Deus, beba e diga aleluia, beba e seja cheio do Espírito Santo, cheio do Espírito Santo. Eu sou livre. Eu sou livre. Nada além do sangue. Nada além do sangue. Nada além do sangue de Jesus. Erga suas mãos e diga: eu sou livre. Suas mãos, vamos aplaudir ao Senhor. Mais que amém. Vai aplaudindo e dando glória. Se você é livre, diga aleluia. Se você é livre, diga glória a Deus. Bata palmas e diga obrigado, Jesus. Obrigado, Senhor. Glória a Deus. Onde estão os vitoriosos? Digam aleluia. Aqueles que foram lavados e remidos no sangue de Jesus, digam glória a Deus. Maravilha. Quem não se empolga com isso é porque ainda não provou de Jesus.